que talvez não se tocaram, não perceberam que estavam ao lado de um prédio federal que pode ter sido monitorado por câmeras de circuito interno, Daniela. Pois é. E aí, agora a gente aguarda as investigações, aguarda as informações das pessoas que souberem de alguma coisa. O 3235-0000 é o velho e bom Disque Denúncia da Polícia Civil, que pode ajudar a esclarecer esse e tantos outros crimes que a gente mostra. São imagens ao vivo da Avenida Jequitaia. São 7h22. Estamos com o nosso link móvel, um equipamento da TV Itapuã para você, telespectador. Infelizmente, as notícias não são lá muito boas, né? Mostrar um corpo estendido no chão dessa forma logo de manhã cedo não é bem o que a gente deseja. Mas é o fato e nós estamos aqui para mostrar para você. Por isso mesmo, nosso equipamento foi deslocado quando soubemos que esse corpo estava estendido numa via de grande movimento. Olha aí. Isso aí dá acesso à Feira de São Joaquim, à Cidade Baixa, a pontos turísticos lá da região da Ribeira e por aí vai. Então é um lugar de tráfego, de trânsito intenso de veículos. A gente aguarda as informações da polícia depois das investigações, da verificação das câmeras de segurança. Aliás, aproveitando o ensejo, esse é o movimento na região ali em frente à Polícia Rodoviária Federal de Água de Meninos. É mais ou menos aí que nosso link está, não é, Catarina? E o trânsito flui com intensidade, porém sem retenções. Tem uma sinaleira ali agora, parou. Você está vendo imagens ao vivo no Bahia no Ar. São 7h23. Vamos aguardar também que a Polícia Técnica vá recolher o corpo, né? Porque ninguém merece ficar vendo um corpo estendido no chão em plena manhã de quarta-feira, às vésperas do Carnaval. Enfim, Catarina Matos, daqui a pouco eu chamo você novamente, viu, Vinícius Cunha? De outros pontos da cidade. O bom desse nosso equipamento é que a gente roda a cidade todinha. E se você quiser ligar para cá para informar alguma coisa, fique à vontade. 3486-3135 é o nosso telefone. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Carnaval, sobre a segurança, como é que vai ser a segurança no Carnaval. O Gabriel Pinheiro está se posicionando para falar sobre esse assunto. Agora eu fiquei estarrecida com isso aqui. Tratamento de paciente com problema mental. Voltamos ao mesmo ponto. Ontem um matou a machadadas. O pai atingiu a mãe, ele tem deficiência mental, problema, transtorno mental, é surdo e mudo. Resultado, a Justiça de Livramento de Nossa Senhora, sudoeste baiano, a uns 710 quilômetros aqui de Salvador, ainda não se pronunciou sobre a situação desse adolescente de 16 anos, apreendido depois de matar o pai. Walter José de Oliveira, 44 anos, e ferir a mãe, Maria Clarice de Jesus, 38, a golpes de machado. O ato infracional aconteceu na madrugada de segunda-feira em um lugar conhecido como Lagoa do Espero, zona rural lá dessa cidade. Segundo parentes e vizinhos, o jovem que tem transtorno mental e é surdo-mudo recebe tratamento no CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Agora, quando os policiais chegaram, ele estava sentado, parado, olhando para o nada. Sabe? Muitas vezes, os pais e as mães sofrem tanto com esse pessoal, com essas pessoas que têm esse tipo de transtorno mental, porque não conseguem dar medicação, não conseguem controlar. A ideia da reforma antimanicomial, que tira essas pessoas com transtornos mentais dos manicômios, onde aconteciam coisas terríveis, é aproximar da família, né, para que um pouco de aconchego no seio do seu lar, no seio da sua família, a pessoa consiga se recuperar com melhores condições. Mas não é bem o que acontece. As pessoas sofrem muito. O CAPS de Pernambués tem denúncia de falta de medicamento, de falta de comida, de falta de atendimento. E como é que ficam as famílias que têm pessoas assim no seu lar? A mãe, coitada, vai ter alta do hospital. Tu imagina uma coisa dessas? E a gente ainda não sabe o que vai acontecer com o rapaz. Pessoas próximas à família relatam cenas de agressividade praticadas pelo jovem contra pais e parentes, mas sempre de menor relevância. Policiais do pelotão especial da 46, da 46ª Companhia de Polícia, que atenderam a ocorrência, encontraram um jovem sentado, sem esboçar nenhuma reação. Que tem problema mental. A equipe esteve no local para acompanhar o levantamento cadavérico. A mãe ainda está internada e não teve condições ainda de falar sobre o assunto. Ela deve receber alta até o final da semana e, coitada, Deus lhe acompanhe, minha senhora, viu? Ele tenha misericórdia, ele dê a força necessária, porque depois que sair do hospital, a mãe desse rapaz vai ter que ir ainda prestar depoimento. E o rapaz, a gente ainda não sabe qual vai ser o paradeiro dele. Vai internar? Pode internar? Vai fazer o que com ele? Como é que uma pessoa que não tem condição mental de saber o que está fazendo vai pagar pelo seu crime? Posso chamar Gabriel Pinheiro? Oh, saudade de Gabriel Pinheiro. Gabriel Pinheiro, meu filho, bom dia. Você está no carnaval ou numa manifestação? Eu quero saber se o carnaval já começou. Não é protesto, né, meu filho? Bom dia, Gabriel.
Bom dia, Daniela. É isso mesmo. Aqui no Campo Grande, circuito Osmar, um dos circuitos principais do carnaval, acontece neste momento, olha só aí, uma manifestação dos trabalhadores da construção civil. Eles estão, Daniela, querendo interromper a construção dos camarotes, querendo interromper aí por conta de aumentos. Eles reivindicam 15% de aumento e principalmente que os dias de protesto que eles fizeram não venham a ser cortados como deseja o sindicato patronal. Neste momento, nós vemos aí a polícia negociando com eles, a manifestação é pacífica, está sendo feita aqui de forma tranquila, não houve qualquer confusão até agora. Eles estão conversando neste momento em que nós estamos aqui no ar, Daniela, e a preocupação é que isso venha a prejudicar a organização do carnaval, mas ao que tudo indica deve haver algum acordo e esse problema não vai acontecer. Mas para falar, Daniela, sobre segurança no carnaval, de uma forma geral, eu estou aqui com o capitão Pita, que vai falar conosco sobre o que a polícia vem planejando. Como é que está sendo, Pita, o planejamento para o carnaval deste ano? Bom dia. O planejamento já ocorreu durante todo o ano passado, finalizamos, agora já com a estrutura praticamente montada e finalizada, e aguardando o início da festa. 19.727 policiais vão estar em todo o estado trabalhando, aqui em Salvador 16.100, então todo um efetivo, todo um emprego, toda uma tecnologia voltada ao bem servir do cidadão e fazer com que a festa seja de brilho e seja de paz. Bom, um ponto importante que você tocou aí, Pita, é a tecnologia. Este ano, muitas câmeras, a tecnologia é uma arma cada vez mais importante para a polícia em uma festa de grandes multidões como o Carnaval? Com certeza, isso tem se mostrado ao longo dos anos e isso vem sendo aprimorado a cada carnaval. Então são 120 câmeras que estarão disponibilizadas ao longo dos circuitos, além dos carnavais de bairro também. São 230 smartphones que permitem consulta rápida a banco de dados, a banco de informações, 1000 hand talks, rádios transceptores com sistema Tetra de comunicação que permite geoprocessamento, localização de patrulha em tempo real. Então tudo isso permite uma adequação imediata do efetivo diante de uma demanda, diante de uma necessidade e com um objetivo primordial, que é o de estar presente e evitar que determinadas situações elas evoluam e se torne um delito mais grave ou um dano maior. Bombeta, Salvador tem a festa em vários circuitos e também tem as festas de bairro, além do que o policiamento convencional ele tem que continuar acontecendo. Como é que fica a distribuição dos policiais na capital e no resto do estado durante o carnaval? Olha, nós temos um planejamento que é inteligente. Obviamente que você tem em algumas cidades do interior que há uma convergência de pessoas para a capital para poder brincar. Há um reforço de policiamento, inclusive com tropas especializadas da Caatinga, do Cerrado, do Semiárido, que vem para cá desenvolvendo um trabalho, o próprio batalhão de choque. E além do policiamento que deve ocorrer normalmente, que é na sua residência, no seu logradouro, na rua onde o cidadão mora, enfim. Então esse também existe. Para isso a polícia lança uma operação que é o Folia e Paz, que tende a dividir a cidade em 4 eixos, com 40 guarnições, e aí com o propósito de evitar os atos de vandalismo, garantir o ir e vir do cidadão com tranquilidade para o circuito e a sua casa, aquele problema no interior de coletivo também procura ser sanado com essa operação. Gabriel, daqui a pouquinho eu te chamo. Bom dia, capitão Pita. Bom trabalho para vocês da Polícia Militar. Já já a gente chama o senhor novamente, tá bom? Tá ótimo. Porque vamos usar, Gabriel Pinheiro, as nossas imagens do helicóptero da Record agora para mostrar a região do Cabo. Está tudo engarrafado por lá, Catarina? Eu vou criar asas uma hora dessas para circular por Salvador. Minha nossa, olha só o engarrafamento enorme. Às 7h31 no centro, aliás, na altura do centro administrativo, Avenida Paralela. Na Paralela são mais de 190 mil carros circulando por dia, segundo dados da Transalvador. É um terço da frota da nossa cidade. Então, não só por isso acontecem congestionamentos assim, nessa hora da manhã. É a Avenida Luiz Viana Filho, tem uns 13 quilômetros de extensão e esse é o congestionamento que se forma na altura do CAB. Isso é sentido aeroporto, não é, Catarina? Isso, sentido Itapoã rodoviária, na realidade, apresentando grande congestionamento. A gente ainda não tem informações se esse congestionamento foi causado por um carro quebrado na via ou algum acidente. Estamos percorrendo com o nosso helicóptero ao vivo para saber exatamente o motivo desse congestionamento todo na Avenida Paralela. Felipe Brandão, bom dia. O que está acontecendo aí, meu querido? Pois é, Daniela, você está vendo essas imagens ao vivo
e mais que a gente costuma mostrar para os telespectadores do nosso programa todos os dias, como você bem falou, aí a imagem, você está acompanhando aí a Avenida Paralela, onde cerca de 190 mil veículos percorrem por dia nessa região. E olha, é um tráfego intenso e longo, ao longo desses 13,85 quilômetros de extensão. E a gente vai seguindo, Daniela, pela Avenida Paralela, mas logo vamos voltar com imagens aéreas, vamos seguir o circuito do Carnaval para falar um pouquinho, para o telespectador ver um pouquinho como é que está o circuito do Carnaval, já a preparação da cidade. E com o Carnaval chegando, obviamente, o tráfego, muita gente vindo de fora, muito turista, e com isso, muita gente chegando do aeroporto. Então, essa região da Avenida Paralela, que é a ligação principal do centro, obviamente acaba ficando congestionada. Você está vendo aí as duas pistas, sentido centro e também sentido aeroporto da cidade de Salvador. O trânsito intenso, o fluxo de veículos intenso, mas por enquanto aqui de cima, Daniela, tudo tranquilo, sem nenhum tipo de acidente, assim como a gente viu ontem aqui pelo helicóptero da Record. Afinal de contas, então, é mesmo o fluxo de veículos, né? Muito grande. Por hora circulam 195 ônibus pela Paralela. Você acredita nisso? De 75 diferentes linhas. A via possui essas duas pistas, 4 faixas de rolamento para cada uma delas. Uma das faixas é exclusiva para ônibus. Ao todo, são 5 viadutos com 10 passarelas. Agora, resta saber se o que temos hoje na Avenida Paralela consegue dar a fluência necessária para esse trânsito todo. Até porque sabemos também que a cidade cresce muito para o lado de lá, né? Litoral Norte, Linha Verde, Lauro de Freitas e por aí vai. Então, a circulação é enorme de veículos. Nesse momento, essa é a imagem da Avenida Paralela, congestionamento sentido centro da cidade. 7h35, dona Catarina. 7h34. Se puder arrumar uma via alternativa, vai ser um bom negócio para você, viu? Vai evitar o estresse e a lentidão do congestionamento. E, aliás, cadê nosso transporte de massa? Em nome de Jesus, tem que resolver isso. Pelo menos a gente poderia deixar nosso carro em casa, não é? Agora, falando com Gabriel Pinheiro novamente, que está com o Capitão Pita ao vivo a respeito da segurança. Gabriel, pergunte ao Capitão Pita, por favor, se vai ter algum telefone pelo qual a pessoa possa telefonar, ligar, informar alguma coisa? Ok, Capitão Pita, além do 190, o telefone da polícia, do 32350000, Disque Denúncia, há mais algum telefone especial durante o Carnaval? Sim, a nossa ouvidoria vai funcionar em regime de 24 horas, através do 0800-284-0011, que está à disposição do cidadão. Além disso, dos postos presenciais que estarão distribuídos ao longo do circuito e no próprio quartel do Comando Geral, que funciona também 24 horas. Ok, uma coisa importante, Daniela, que a gente levante é o treinamento especial que é dado para os policiais durante o Carnaval. A população muitas vezes reclama, inclusive, que há risco de truculência, porque são muitas pessoas e conter multidão é algo complicado. Como é que se treina, Pita, os soldados para um momento como esse? Muitos turistas, inclusive de outros países, a situação complicada, como é que fica para controlar e para que não haja problemas? Esse é um cuidado especial que a polícia tem. Além de todo um preparo técnico no que diz respeito à abordagem, a como se deslocar em meio à multidão para evitar qualquer tipo de atrito, existe hoje uma preocupação maior, que é a questão do autocontrole, do controle emocional, fazer com que a descarga de adrenalina não tenha domínio sobre o policial e ele possa desenvolver a sua atividade dentro de uma legalidade, dentro de um uso necessário da força e proporcional. Então essa é a grande preocupação da polícia, fazer com que o policial ele atue dentro de um equilíbrio, dentro da legalidade. E para isso são fomentados alguns cursos, inclusive um que tem como título Autoajuda. Capitão Pita, aqueles valentões, é assim, né? Eles saem assim pela rua e tomam e bater nas pessoas. É uma coisa que independe de provocações, parece que eles saem para a rua mesmo com esse intuito. Ano passado e ano retrasado, vocês fizeram cartas, não é, para as pessoas que foram detidas nessas circunstâncias. Esse ano, tem alguma atividade, alguma iniciativa que será utilizada para conter esses valentões que só vão para a rua brigar, Capitão Pita? Sim, Daniel. Além das cartas que nós já enviamos, né, como uma advertência, né, como um alerta a estes que já se envolveram em ocorrências no ano passado, nós também temos, para você ter uma ideia, 180 instalações físicas da PM ao longo dos circuitos. Ok, o que é que a gente quer dizer com isso? De que há uma preocupação em saturar de policiamento todo o circuito, todo o local onde ocorrer a festividade. Além disso, é importante que as 120 câmeras elas tenham um alcance de 1 quilômetro.
E dificilmente um cidadão agressor, ele vai passar impune, ele vai passar sem que seja observado, sem que seja registrado. E nós também pedimos a colaboração do Fulião de que evite entrar nessa contenda. Nós temos como monitorar, nós temos como localizar. Antes de revidar uma agressão, procure um policial militar, seja através de uma patrulha, seja através de um posto, para que a gente possa localize e tire de circulação aquele cidadão que não está tendo um comportamento conveniente.